Opa! E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, hoje eu vou passar mais um pouquinho aqui para vocês, né? Começarei a afinar a visão. Como que a gente pode enxergar o mercado, certo? Diante de suas movimentações, seus gatilhos, ok? Suas estruturas pequenas ou macro. De forma que a gente possa sempre operar os gatilhos de uma forma sadia, ok? Então eu vou mostrar para vocês alguns eventos que o mercado nos trouxe aqui na sexta-feira. Vou trazer tanto o Bitcoin e o dólar para você ver qual é o nuance que dá diferença de um para o outro. Não do ativo em si, mas de movimentos e expectativas do trade a partir dos seus movimentos, ok? Antes que a gente entre nesse ponto das análises de mercado aqui, pessoal, eu quero deixar o recado para vocês aqui. Eu vou entrar aqui no recado para vocês. Esse recado tem a ver com uma imersão que eu pretendo fazer aqui para vocês, os inscritos aqui do YouTube. Ok? Então, recentemente alcançamos aí a marca de 2.000 inscritos no canal e eu resolvi, então, fazer uma imersão para todos nós aqui. Então, como que vai ser essa imersão? Como que vai se proceder? Como que vai acontecer? Eu vou deixar um link afixado aí embaixo, aí, beleza? De um grupo de WhatsApp, para quem for participar da imersão e quiser ficar atualizado de tudo que vai acontecer, de seus eventos e tudo mais. Peço que entre nesse grupo aí, tá? É um grupo livre, vocês podem inclusive tirar qualquer dúvida que tenham lá. Então, porque vocês entendam nessa imersão o que vai ser passado. Vocês estão vendo que aqui no cantinho nós temos aqui, ó, o projeto 100. Eu vou explicar o que é isso aí, isso também, tá ok? Dentro da imersão eu vou explicar a respeito desse projeto 100. Hoje eu vou dar só uma pitadinha para vocês aqui do que vai passar na imersão e o que vai ser o projeto 100. Na imersão, pessoal, eu vou ensinar para vocês o seguinte, sobre a consistência no mercado financeiro. Através da análise gráfica, podemos sintetizar em 5 o conjunto de conceitos com seus respectivos fundamentos necessários para ela, para a consistência. Então, o que vai ser passado para vocês? Explicações sobre as tendências, todas elas, ok, nessa imersão. As explicações sobre regiões de valor em todas as tendências, até mesmo no candle. Gatilho, tranquilo? Gatilho. Eu vou ensinar uma estratégia para vocês e o gerenciamento para essa estratégia. Lembrando que na mentoria completa, você vai ter ao alcance, né, as suas mãos, muito mais que 7 estratégias de mercado para você literalmente operar tudo que o mercado oferece. Porém, nisso aqui eu já vou mostrar uma das estratégias que é de alta performance, beleza? Um dos xodozinhos que eu tenho lá. Com esse conjunto de análises disponíveis, utilizando a lógica conceitual, desenvolvi operacionais de alta performance, como veremos na sequência, um deles. Ok? Vai ser no dia da imersão. Hoje eu estou só explicando para vocês o que vai passar nessa imersão aqui. Então, dentro da imersão também vou explicar a respeito do projeto 100. Tá ok? Esse projeto 100, para quem estiver dentro da imersão, vai saber o que é. Tranquilidade? Então, agora voltando para o nosso querido gráfico aqui para explicar para vocês o que eu queria falar aqui a respeito de Price Action agora. Então, olha só, pessoal. Eu peguei o Bitcoin aqui para questão de exemplo. O mercado, eles são topos e fundos, e nós devemos ter sempre atenção a estes topos e estes fundos. Alguns fundos serão fundos trabalhados, onde a gente vai ter movimentos um pouco mais longos. O mercado ele pode ter violado certos fundos para trás, ele pode ter montado pivôs de baixa, por exemplo aqui, entendeu? Então estes fundos, logicamente que eles são muito mais importantes que os fundos pequenos. Por exemplo, aqui houve só uma pequena retração. Não houve um trabalho todo estrutural aqui, houve apenas uma pequena retração. Já é de valia? Logicamente que é, pessoal. Um fundo desse aqui, ó, que seja rompido, o mercado ele vai se direcionar para o outro lado, beleza? Ele muda a polaridade. Muito embora possa ser uma tendência terciária, mas é uma polaridade de uma tendência já revertendo. Então, enquanto não rompe um fundo desse, eu posso o quê? Pensar em compras, tranquilo? Então, observando por tendências maiores, se eu fosse utilizar uma Fibonacci, nós teríamos aqui, ó, deste pivô, uma grande pernada de euforia, onde foram criados várias estruturas terciárias. Eu não vejo estrutura secundária nisso, eu vejo estrutura terciária. Então o que acontece? Eu tenho aqui um fundo relevante de uma tendência secundária e eu tenho fundos de tendência terciária aqui. Eu sei que se um desses fundos romper, o mercado ele pode fazer um pullback buscando uma região mais interessante. Aqui, ó, nós temos uma zona de topo. Então, por exemplo, uma pessoa que utiliza Fibonacci, ela vai, logicamente, buscar na região de 50% uma operação de entrada. Natural, né? Então, eu posso ficar atento a duas coisas aqui. Tanto a região de 50%, quanto a região deste fundo anterior. E eu posso também ficar atento a esta região de topo aqui também. Um topo rompido se torna suporte. Um fundo rompido se torna resistência. Então, aqui, eu pergunto para os senhores. Vocês já sabem o que é um FVA. Esse topo aqui, ó, ficou com uma lacuna de valor justo nessa região. Qual seria o melhor ponto para você buscar um gatilho neste mercado? Obviamente que é aqui.
Porém, ele pode criar situações de outros trades em pontos mais altos. Então vamos dar uma olhada nesses trades aí, para a gente poder dar uma olhada no próprio price action em si. Olha só, quando o mercado começa a criar essa retração, a primeira zona que ele vai ter de um suporte neste mercado foi onde aconteceu essa retração. Então nós observamos que o mercado aqui ele gerou uma pequena retração e houve um impulso massivo do preço para cima. Então aqui nós já temos aqui uma região de interesse comprador. Os vendedores tentaram empurrar e os compradores disseram o quê? Negativo. Vai para cima. Então temos um topinho de terciária para testar, nós temos uma região de gatilho para chegar, nós temos o próprio gatilho para ser testado. Então temos aqui uma região de valor, o mercado retrai. E a primeira coisa que ele nos dá aqui ó, é um gatilho comprador. Percebe? Então um gatilho comprador desse daí, ele simboliza para a gente que o mercado ele pode estar querendo agora voltar a subir. O que eu faço e o que é obrigatório que eu faça nisso daqui? Eu tenho para cá um gatilho simples. É um gatilho simples, o mercado tomou uma certa direção e é natural que ele volte a mitigar essa região. Vocês têm aqui no canal disponível para vocês o scalp que eu chamo scalp do gatilho real. Na verdade, é um gatilho, pessoal, formador de um interesse comprador isso daqui. Então aqui nessa região eu tenho uma região de entrada, ok? Eu tenho que ficar olhando os alvos que eu tenho para cima. Afinal de contas, estou fazendo uma compra, eu tenho que ver o que eu tenho para cima. Eu percebo que este candle me deixou o seu fundo para teste. Perfeito, eu tenho que ficar atento aqui. Porém, também tem o gap do dia que o mercado pode vir fechar. Perfeito? O que eu preciso me atentar quando eu faço essa compra? Quando eu faço uma compra, eu tenho que me atentar que o mercado vai estar criando para a gente aqui ó, um fundo. Este fundo já não pode ser rompido. Se eu faço a minha entrada aqui, ó, eu só preciso que o mercado continue criando topos e fundos mais altos. Enquanto ele estiver fazendo isso, eu estou na operação. Quando eu percebo que o mercado falha um rompimento de topo, ele pode se direcionar para baixo. Então aqui houve uma falha no rompimento desse topo, mas era previsível, né? Porque nós temos um gap e pode acontecer aqui uma inflexão do preço. Então como é que eu sei que vai acontecer uma inflexão do preço ou até mesmo uma possível venda? Para este topo, eu sei que eu tenho esse fundo aqui atrás. A partir desse momento que ele rompe esse fundo, o que acontece, pessoal? Do mesmo jeito que nós tínhamos aqui uma zona de FVA, uma zona de gatilho com probabilidade de compra, a partir desse momento que eu vejo que o mercado falha no rompimento do topo aqui e desse topo aqui, esse mercado se direciona para baixo rompendo um fundo. Quando o mercado voltar aqui, nós temos venda nessa região. Percebe? Então, eu preciso de Fibonacci para fazer minhas operações? Só se eu quiser filtrar com objetividade a minha entrada. O mercado dá um gatilho vendedor numa região de valor. Por que é uma região de valor? Fechamento de gap. Aí ele me dá um gatilho real, eu tenho probabilidade de entrada aqui. Ok? Qual que seria o melhor dos gatilhos? Esse aqui, ó. Por que esse? Porque a partir desse gatilho, o mercado ele viola um fundo, faz um pivô de baixa, rompe esse fundo aqui. Então, qual que é o mais salutar para quem é trader sabe? Paciência no mercado, pessoal, é tudo. Então, o mercado rompeu o fundo, nesse retorno do preço, eu posso pensar nessa venda aqui. Embora, prestem atenção, embora a tendência de alta não tenha mudado, ok? Ela muda temporariamente. Porque de forma macro, essa tendência não mudou ainda. O fundo relevante está aqui. Então eu sei que tudo isso aqui que eu estou operando nada mais é do que um pullback. Mas eu posso operar? Lógico que eu posso, pessoal. É um pivô de baixa, beleza? Numa estrutura aqui assim de mercado. Então eu posso ter uma venda e eu tenho que ter o que nessa venda? Eu tenho que ter nela o seguinte critério. Que se eu faço uma venda e eu estou condicionado a uma tendência momentânea aqui assim, ó, de baixa, rompendo fundos de referência, eu tenho que fazer essa venda e esse mercado tem que romper esse fundo aqui. Se ele não der continuidade ao rompimento, significa que está tendo um falso rompimento. Aí eu pergunto aos senhores, não estávamos aguardando uma compra nesta região? O que aconteceu aqui? Ó, gatilho comprador. A partir do gatilho comprador, nós temos nossa entrada. Então, a partir desse gatilho de compra numa região de valor, a minha expectativa para ele é de que ele rompa topos. Rompeu topos, eu sei que eu estou numa compra perfeita. Show de bola. A compra da reversão. Ok? Então nós tivemos venda aqui ó, para buscar esta região de valor. Chegado aqui, nós temos que pensar em sair do trade, sim senhor. Porque aqui é um ponto de inflexão do preço, onde ele pode voltar tudo e não seria legal você devolver tudo isso aqui. Ok? Então, olhando, pessoal, de forma bem simples, vocês vão perceber que o Price Action, ele não engana. É impossível o Price Action enganar. Por exemplo, aqui, ó, tivemos uma micro comprinha. E depois, uma micro vendinha, certo?
E o mercado não rompe mais topinho. E depois, começamos a ter compra de novo. Observa. Observa. Então, galera, tipo, o price action... Ah, Luciano, teve venda por causa disso aqui? Pode ter acontecido a venda, pessoal, se você conseguiu entrar. Mas se ele não rompe esse fundo, já não fica tão saudável você ficar esperando posicionado nisso aqui. Você pode esperar o preço voltar e te dar gatilhos novamente. Sempre isso, sempre isso. Então, qual que é a diferença que tem disso aqui para o dólar? Eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, nós tivemos aqui esse movimento aqui de compra. Show? Em ascensão, o mercado rompeu o fundo e nos dá uma possível venda aqui. Agora, vamos dar uma estudada no dólar, para vocês verem que é muito parecido, é muito semelhante. Então, olha só. Nós vimos de quinta-feira aqui. Quinta-feira. Lembra-se do candle stop, que é formado todo acima. Significa falso rompimento de uma região. Falseou o rompimento desse topo, beleza? Veio na melhor região possível para poder nos fornecer uma venda. Observe que o mercado aqui, ó, ele está numa tendência de baixa. Se ele romper esse topo, ele até me enseja essa compra aqui assim. Mas é uma compra ainda de contra-tendência. É uma compra que eu tenho que pensar que ele pode não romper esse topo aqui. Por quê? Porque foi falso rompimento desse topo aqui. Chegado na quinta-feira, na sexta-feira no caso aqui, o que o mercado já abre? Ele já abre abaixo desse fundo. Quando ele abre abaixo desse fundo, pessoal, eu tenho que ficar ligado no último topo que esse mercado nos deixou. Rompeu abaixo desse fundo aqui, ó. Era o fundo que o preço estava meio prisioneiro, né? Não tinha conseguido romper de fato. Aí o preço abre aqui. Quando ele abre aqui, o que nós temos aqui, pessoal? Ó, a hora que ele viola esse fundo, ok? Ele só brota aqui, né? Então nós tivemos aqui um pequeno candle outside, ó. Ele já não consegue romper essa região, beleza? É uma região de valor. E sequer ele consegue romper o próprio candlezinho desse último topo aqui, ó. É um último topinho, certo? Antes da descida, sequer esse topo ele consegue romper. Então aqui, venda, no gatilho aqui, ó, venda, gatilho, venda, gatilho, venda, gatilho, venda, até que o mercado possa tomar uma direção. Enquanto não romper um topo, o mercado estará vendido. Então, olha só, ele vem, traz aqui o preço para baixo, viola o fundo novamente, volta no topo, começa a engatilhar, viola o fundo novamente, volta aqui numa regiãozinha de topo anterior, olha só como eu fico observando todas as estruturas de mercado. Para esse preço chegar aqui embaixo e violar esse fundo, vamos desenhar tudo que o mercado tinha nesse ponto aqui, ó. Ó. Tá. Onde que está meu último topinho, pessoal? Tá aqui. Enquanto o mercado não romper isso, ele ainda estará vendido. Beleza? Nos dá um gatilho maravilhoso, porém o gatilho é tão forte que já vem na própria região de alvo. O alvo seria nosso fundo. Perfeito? Se ele não romper esse fundo aqui, eu tenho que esperar novos gatilhos na volta do preço. Observe o que acontece aqui, galera. Quando ele viola esse fundo, ele dá um gatilho tipo 1, sem a possibilidade assim de uma entrada beleza. Por quê? Porque o ideal é que ele tivesse dado um gatilho pequenininho, voltado aqui, pegado a minha operação para poder seguir para baixo. No caso, ele desceu direto e ficou um baita de uma ordem de um FVG nessa região aqui, certo? Até ele ser mitigado aqui em cima. Então, o que acontece? Dado esse ponto, vocês observam que tem um gatilho aqui? É um gatilho interessante? Falando sinceramente, é um gatilho interessante? Na minha situação, pessoal, no mercado, eu sempre aconselho os mentorados o seguinte, que enquanto o mercado não fechar suas lacunas de valor, eu não vou ter interesse nessa operação. Só que aí acontece uma coisa diferente do que aconteceu lá no Bitcoin aqui, ó. Para que esse mercado possa chegar aqui em cima, não é visível que ele vai estar criando um pivôzinho de alta. Então, qualquer venda que eu faça num movimento desse, ele tem que romper seu fundo anterior. Se não romper o fundo anterior, ele pode subir. Aí chega num topo desse, me dá uma venda, tem que romper o fundo anterior. Se não romper, ele pode subir. E assim, sucessivamente. Então, o que eu posso fazer a partir do movimento que o mercado fez de pivô aqui assim, ó? É esperar esse movimento acabar. É simples. Não tem segredo. Aliás, o segredo seria esse, né? Então, por exemplo, quando o preço chega aqui nesse ponto, eu ainda tenho esse topo. Eu deixo esse topo marcado. Perfeito? Eu tenho que deixar esse topo marcado. Se ele romper esse topo, eu começo a pensar em compras. Certo? Então ele vai ter que criar um candle stop para esse topo, romper o candle stop. Feito isso, eu começo a pensar em compra de forma mais saudável. Então, chegado nesse ponto do mercado, ele começa a criar um pullback. A minha obrigação é esperar esse pullback finaliza aqui. A partir desse momento que ele finalizou esse pullback aqui,
O retorno ao preço, ele terá duas regiões de venda. Qual que é a melhor delas? A melhor região de venda vai ser essa região de topo, e a outra região de venda vai ser nessa região de fundo, ou o próprio confluência de 50%. Então, chegado aqui, o mercado me favorece com gatilhos vendedores, eu já poderia pensar nessa venda. Se não, o melhor ponto de venda estará aqui em cima. Enquanto não romper esse topo, é venda. Aqui, ele já finalizou esse ascenso. Então, a partir daqui, ele estará vendido. E se ele subisse assim? Da mesma forma, eu tenho que esperar esse negócio acabar também, pessoal. É sempre isso, não tem erro. Tá ok? Então, fiquem atentos a esse tipo de movimento, que isso aqui foi uma das coisas que simplesmente eu parei de tomar stop. Tá? Simplesmente esse tipo de análise me fez parar de tomar stop, entendeu? Então stop não está tanto no pavio que formou ou no pavio que não formou, topos e fundos. Enquanto o mercado tiver topos e fundos em ascendência, você está comprado. Então seria muito mais salutar ele não romper esse fundo aqui, ó, eu pensar nesse gatilho de compra. Aí ele viola o topo, volta, não rompe fundo, me dá outro gatilho de compra. Volta, viola o topo, não viola o fundo e me dá outro gatilho de compra. Que hora que eu paro de comprar? Quando eu chego no topo. Cheguei no topo aí, eu tenho que parar. Essa aqui seria a última compra. Porque eu estou esperando o mercado agora romper isso aqui para, numa retração, eu pensar em compra de novo. Certo? E a partir desse rompimento de fundo, parei de pensar em compra. Voltou liso, me deu o gatilho, eu já tenho entrada para esse gatilho aqui, ó. Perfeito? Olha só como ele dá 3 gatilhos consecutivos, pessoal, nesse topo. Me dá gatilho aqui, me dá gatilho aqui e dá gatilho aqui, ó. Esse último foi o melhor ainda, porque ele fez o topo mais baixo. Show? Então, galera, é isso, ó. Mais um reforço aqui, ó. Esse projeto 100, eu vou adentrar só a próxima página aqui para poder dar uma explicação para vocês que chegaram até esse ponto do vídeo aqui, tá? Para quem tem interesse aí. Isso aqui não vai ser brincadeira, tá? Então vamos lá. Projeto 100. A oportunidade da sua virada de chave no mercado financeiro começa agora. Você é trader e ainda não virou a chave? Chegou a hora de mudar isso. Estou selecionando 100 traders comprometidos para um projeto exclusivo com um único objetivo. Estou selecionando 100 traders comprometidos para um projeto exclusivo com um único objetivo: transformar você em um trader profissional com leitura afiada de price action e consistência real no mercado financeiro. O projeto 100 não é para curiosos, então quem for curioso aí eu dispenso, tá? Quem estiver vindo aqui buscar um setupinho, eu dispenso isso daí. Isso é para estudioso. E para quem está pronto para agir e aprender de verdade a alcançar o próximo nível no mercado financeiro, que venha. Eu estou procurando profissionais, pessoal. Gente que queira ser profissional no mercado financeiro. Não é fazer do mercado financeiro uma rendinha extra, um negocinho de brincadeira, não, pessoal. Eu estou procurando gente profissional nisso daqui, tá ok? Então a missão é clara: 100 alunos, 100% preparados, 100% profissionais, 100% consistentes. As vagas serão extremamente limitadas porque para esse projeto eu estou limitando uma quantidade de 100 vagas, tá? Estratégia focada em price action puro, oportunidade exclusiva para a mentoria completa, vai ser dado um bônus para todo mundo que for participar desse projeto 100, para que possa ter a mentoria completa comigo, sem atalho, sem enrolação. E eu pergunto, você vai ser um desses 100? Aí embaixo, pessoal, hoje eu vou deixar, clique agora e garanta a sua vaga, vai ser para quem estiver lá. Hoje eu vou deixar aí o link da imersão, tá ok? Eu vou deixar um link do grupo de WhatsApp que vai participar da imersão. Por lá, todos os assuntos vão ser atualizados, os links, tudo que vai ter de live ou não, vai ser feito por ali, tranquilo? Então, para quem quiser ficar atualizado e participar dessa imersão, todos poderão participar da imersão. Da parte do projeto 100, apenas os 100 primeiros traders que quiserem participar disso daí. Por que só 100, pessoal? Ali tá dizendo, né? 100% de consistência, tudo mais, porque assim, desses 100, eu posso direcionar um nivelamento e um alinhamento e um ajuste muito mais exclusivo, certo? É impossível você alcançar consistência no mercado da forma como os mentores têm feito por aí, pessoal. Eu vou ser bem franco com vocês, eu já participei de várias mentorias. O pessoal não dá exclusividade para cada aluno, ou seja, se tiver 300 alunos, 1000 alunos e tal, pessoal que se vire com o curso e quando tiver uma livezinha ao vivo, alguma coisa ali, a pessoa que se entenda com a leitura que o mentor estiver fazendo. Então assim, eu entendo que 95% de todos os traders que não têm consistência, e essa estatística, essa matemática é do Brasil, eu acredito que é porque 95% dos mentores não valem a pena.
beleza? E eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já gastei dinheiro nisso e eu já investi em muitas dessas pessoas que vendem curso por aí, beleza? Eu já investi em muitos aí que são bem conhecidos no mercado financeiro e eles não têm o tete-a-tete que eu tenho para cada aluno, e isso é o que faz total diferença. Todos os alunos e mentorados que eu já tive até hoje, pessoal, todos eles tiveram N debilidades, tanto para se desgarrar do passado e entender que aquilo que eles têm como operacional não funciona, porque se funcionasse não estava nem me procurando, ok? Como também as falhas de visão de tendência. Então vocês vão aprender literalmente comigo como acompanhar o preço a preço. Vocês vão participar das lives. Na parte de quem for o 100, beleza? O 100, do projeto 100, esse pessoal vai ficar totalmente consistente, vai ser profissional do mercado. Por isso que eu não quero curioso, eu não busco curioso, eu dispenso os curiosos. Eu quero pessoas que estejam comprometidas, que tenham o seu tempo já destinado. Olha, Luciano, eu vou ter realmente aqui 4, 5, 6 meses para poder estudar isso daqui com afinco. Beleza? Eu não quero gente curiosa para procurar, eu quero um setupinho, eu quero alguma coisinha assim que eu vire a chave, que eu possa operar. Negativo, pessoal. Esse tipo de gente eu dispenso, tá ok? Eu quero gente profissional, que esteja buscando se profissionalizar no mercado, de fato, que queira um mentor sério, que queira um mentor atento, que queira um mentor disponível. É isso que eu quero. Eu quero um aluno disponível para estudo, porque eu também vou estar aqui. Então, no mesmo empenho que eu tiver, eu vou querer também o empenho de vocês da mesma forma, porque eu vou estar totalmente focado nisso daí, ok? Com exclusividade. Então era isso o recado que eu tinha para vocês. Um excelente final de semana, bons estudos. Price Action é muito simples. Vejam aí, ó, o Bitcoin, quando ele começa um rompimento de topo, ele pode até favorecer uma compra aqui, tá? Na segunda-feira pode acontecer uma compra aqui, tá ok, pessoal? Porque da mesma forma que aconteceu uma venda, embora o mercado não tenha virado ainda, tá vendo? O mercado não virou a tendência. Para virar a tendência aqui embaixo, porém ele virou uma outra tendência momentânea, aqui. Uma terciária aqui ele já virou. Então a partir desse momento aqui, ó, ele pode chegar aqui e gerar uma compra pra gente, tá? Aí pode ser que ele não rompa o topo, vai saber. Deixou lacunas de valor justo aqui em cima? Não deixou nada de lacuna de valor justo não, tá ok? O mercado mitigou tudo que tinha para mitigar aqui, ó. Ficou esse ponto aqui para não dizer, deixa eu dar uma olhada aqui, para não passar errado, né? Não, eu passo vergonha aqui depois, vocês falam, não, ele mitigou tudo aqui, ó. Então se tiver uma comprinha para ser realizada nesse ponto que ele tá, vai ser uma compra em detrimento a essa tendênciazinha do momento aqui, pequenininha. Tá ok? Então não é para se criar muita expectativa dessa compra. Porém, pode ser que suba, né? Ele está em tendência de alta, pode ser que ele venha dessa compra aqui, ó, e suba. Eu estou vendo que ficou uma região de valor aqui embaixo, não mitigada, beleza? Assim como aqui embaixo também, tem um order block bem nesse ponto aqui, ó. Ok? Esse order block não foi mitigado. Para quem espera uma operação nessas regiões, aqui ou aqui, o preço ao descer, ele vai ter que reverter. E nós conversamos isso na aula de hoje. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Forte abraço, agradeço a presença de todos aí, sejam todos muito bem-vindos, aos novos inscritos, tá? E aos antigos, espero a participação de todos vocês na imersão, pessoal. Só explicando, na imersão vai ser ensinado um operacional, uma estratégia, ok? A estratégia do gatilho tipo 3, só que vai ser ensinado todo o seu passo a passo e como que a gente pode realizar com a melhor performance possível esse gatilho, tranquilo? Se precisar ser um mercado ao vivo, a gente faz mercado ao vivo, pessoal. Criptomoeda, Forex, a gente pega o que tiver que pegar no dia que for essa imersão. Muito provavelmente essa imersão vai ser a partir das 20 horas. Todos que estiverem dentro deste grupo que vai ser deixado aí da imersão vai ficar atento e vai ficar sabendo, tranquilo? Então forte abraço, excelente final de semana, tamo junto. Fui!